Amigos, estamos diante de um cenário mundial prestes a sofrer grandes mudanças. Sabemos que a Bíblia fala a respeito de uma nova ordem mundial no capítulo 13 e também no capítulo 17 do livro de Apocalipse. E assim como estradas estão sendo construídas e também pontes estão sendo levantadas para preparar o terreno para o decreto dominical, da mesma forma, meus irmãos, avenidas e também pontes estão sendo erigidas para que se estabeleça uma nova ordem mundial. Bom, podemos dizer que, na verdade, o decreto dominical, bem como a nova ordem mundial, eles andam de mãos dadas, pois um é o governo e o outro está mais ligado à religião. Pois a nova ordem mundial, ela nada mais é do que uma tentativa de terminar o que foi iniciado lá na Torre de Babel. Porque a intenção dos idealizadores daquele projeto pós-diluviano era, na verdade, um governo e uma religião unidos. Contudo, o desejo de uma nova ordem mundial não se limita ao projeto da Torre de Babel, pois em todos os tempos, nações sempre desejaram ter o domínio mundial, fazendo com que houvesse um só governo e uma só religião. E se estudarmos os capítulos 2 e 7 do livro do profeta Daniel, nós veremos que através dos impérios mundiais, Satanás ele sempre tentou implantar uma nova ordem mundial. E de uma maneira mais duradoura, ele conseguiu isso na Idade Média, através do império político religioso de Roma Papal, meus irmãos. Na verdade, podemos afirmar que aquele governo tirano era tão somente um tipo, uma ilustração da nova ordem mundial, a qual veremos em nossos dias. E para se estabelecer essa nova ordem mundial, vemos que o grande reset promove algumas avenidas e também pontes, as quais facilitam o estabelecimento dela. Bom, Klaus Schwab, que é fundador e também presidente do Fórum Econômico Mundial, em entrevista para o canal Global Conversation, quando foi questionado pela apresentadora qual a palavra que vinha à mente dele ao olhar o mundo em seu estado atual em meio a essa crise na área da saúde, na área da economia e na área social, a resposta dele foi reset. Ele diz que devemos olhar para o mundo após a pandemia e, semelhantemente a como foi feito após a Segunda Guerra Mundial, devemos meditar em o que fizemos de errado e o que pode se fazer para corrigir os nossos erros. E a repórter prosseguiu lhe perguntando quais são as suas prioridades com relação a esse reset. E sua resposta foi que há 3 principais prioridades e que a primeira delas é tornar o mundo mais resiliente, ou seja, um mundo que é capaz de retornar à sua forma original após algum impacto ou que é mais elástico, porque segundo ele, nós teremos que enfrentar novas surpresas semelhantes a essa pandemia, como por exemplo, outros tipos de vírus. E em segundo lugar, o grande reset ele deverá ocorrer, segundo ele, para tornar o mundo mais justo, mais inclusive também mais colaborativo. E em terceiro lugar, ele diz que esse reset mundial tem como objetivo tornar o mundo mais verde. E para isso, ele afirmou que devemos utilizar todas as nossas energias para descarbonizar o mundo, a fim de evitar então uma grande catástrofe, pois hoje já é visto os primeiros sinais desta. Também, ele mostrou que esse reset deseja sistematizar mais a questão da saúde e da economia, pois essas duas coisas estão interligadas e por isso os países devem se unir, segundo ele, para que haja um sistema que facilite essa inclusão. E também questionado a respeito do sistema multilateral que existe no mundo, ele disse que também deve haver um reset nessa visão após a pandemia. Ele também afirmou que é necessário uma reforma do sistema internacional após essa grande crise da saúde. Amigos, essas 3 prioridades do grande reset, elas servem para amadurecer as áreas da saúde, da economia, da ecologia e também da globalização em um geral, a fim de que a nova ordem mundial, bem como o decreto dominical, sejam estabelecidos. O grande reset ele serve para fortalecer os laços entre as nações, a fim de fazer então um esforço conjunto pelo bem mundial, pela paz mundial. Mas não a paz a qual Cristo oferece, mas sim a paz humana. O grande reset, meus irmãos, ele deseja fazer com que as lideranças mundiais tenham uma mesma mentalidade, a fim de trabalharem em conjunto pelo bem maior, conforme eles acreditam, não é verdade?
E algo muito interessante é que este reset ele tem como prioridade a ecologia, ou seja, a questão do Domingo Verde também será pautada neste grande recomeço. Irmãos, eu não estou falando de teorias da conspiração, mas eu estou trazendo as palavras do presidente do Fundo Monetário Internacional. Bom, não há dúvidas de que Satanás está trabalhando zelosamente hoje com os líderes mundiais a fim de conseguir seus dois grandes objetivos: o estabelecimento de uma nova ordem mundial, bem como o estabelecimento de um decreto dominical. E essa pandemia, ela tem sido um cenário favorável para acelerar esses seus planos. Contudo, em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 3, nós vemos que Deus também deseja fazer um grande reset a fim de estabelecer uma nova ordem de coisas na sua igreja. Amigos, nós precisamos resetar o nosso coração e também a nossa mente a fim de que haja um reinício, um reset nas nossas vidas. Precisamos também deletar o eu para que Cristo possa viver em nós. As nossas mentes, os nossos corações estão sobrecarregados com os nossos próprios projetos e também sobrecarregados do farisaísmo ou do mundanismo. Precisamos dar um reset em nossas vidas para que reiniciemos os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos de acordo com o verdadeiro cristianismo. Uma nova ordem deve ser estabelecida dentro da igreja, meus amigos. Uma ordem a qual não é da parte de homens, mas sim tão somente da parte de Deus. Irmãos, o Senhor precisa agora ser o cabeça e também o dirigente da igreja, pois nós não estamos nos submetendo ao governo de Deus, mas estamos vivendo um cristianismo humano, que na verdade não é cristianismo, mas tão somente uma falsificação de adventismo. Veja, nós temos falado sobre profecias e temos nos tornado conhecedores do tempo e vemos que verdadeiramente em pouco tempo, tanto o decreto dominical como uma nova ordem mundial serão estabelecidos, mas em contrapartida, nós não temos buscado o conhecimento do reino de Deus, pois, como está escrito, o reino de Deus ainda não é visível, mas ele deve estar dentro de nós. E se os ventos, meus amigos, ainda estão sendo seguros, é pelo fato de que o reino de Deus ainda não se encontra dentro dos remanescentes. Os ventos ainda estão sendo seguros, meus amigos, porque Jesus permanece do lado de fora, batendo na porta do nosso coração e extremamente desejoso de entrar. Mas nós continuamos a bloquear a passagem a fim de que ele não possa entrar em nossa casa, em nossa vida, para cearmos como amigos, como filhos também ceiam juntamente com o seu pai. Chega, meus irmãos, de sermos a igreja da profecia, que na verdade nem mais realmente prega a profecia como antigamente pregava. Contudo, agora nós precisamos ser a igreja do caráter de Cristo. Precisamos ser chamados novamente de cristãos e não apenas por alegarmos sermos cristãos. Devemos imitar o modelo de Cristo. Devemos, acima de tudo, amar como Cristo amou. Mas nossas constantes críticas, nosso ódio nas nossas palavras para com os nossos irmãos, tanto os que estão dentro como os que estão fora da igreja, nosso zelo em acusar constantemente aqueles que caem em pecado, em vez de darmos as mãos para levantarmos esses pobres infelizes que sofreram a rasteira de Satanás, isso nos caracteriza com o diabo, não com o Senhor. Amigos, o espírito de profecia faz uma solene declaração de que entre cada 20 pessoas que se encontram dentro da igreja, nenhuma delas está realmente sendo adventista do sétimo dia, mas tão somente um professo adventista, pois em Serviço Cristão, na página 40, Deus, através da sua serva, declara que dentre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja, nenhum está preparado ainda para terminar a sua obra e se encontram tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo, assim como o pecador comum está. Assim como aqueles que nós constantemente acusamos de não aceitarem o sábado, de não aceitarem o espírito de profecia e de não aceitarem a verdade presente. Mas Deus, meus irmãos, está nos acusando de, embora termos aceitado intelectualmente a verdade, não nos tornamos verdadeiramente adventistas, pois aceitamos a verdade de Deus, mas ainda não aceitamos o Deus da verdade. Parem um pouco, meus irmãos, e reflitam em suas vidas, suas palavras, suas ações, suas conversas.
Por acaso o amor de Cristo está jorrando através das nossas vidas em todas essas situações do dia a dia? Ou será que aqueles que estão ao nosso redor apenas continuam vendo em nós um bando de sabatistas que não comem carne de porco e que acusam aqueles que tomam café? Será que é somente isso que as pessoas têm visto em nós? Bom, acho que na verdade em muitos casos nem isto eles estão vendo em nós. Pois existem adventistas que passam anos em uma empresa e que aqueles que trabalham juntamente com eles nem sequer sabem qual é a sua religião ou quais são os pontos doutrinários que eles defendem. E por falar em religião, será que é isso que nós somos? Tão somente religiosos? Ou será que realmente somos remanescentes da profecia, meus amigos, os quais compreendem que diante de nós está o decreto dominical e uma nova ordem mundial, os quais serão o grande trunfo de Satanás para fazer com que haja tal sacudidura dentro da Igreja de Deus que, segundo Ellen White, nesse momento da sacudidura, a igreja ficará tão vazia que aparentemente é como se ela fosse cair, pois a maioria abandonará as fileiras. Irmãos, realmente chegou a hora. Se o Senhor é Deus, sirva-o. Mas se Baal é Deus, então sirva-o. Pois não pode haver uma comunhão entre a luz e as trevas, entre Deus e Belial. Amigos, esse canal, ele insiste em falar sobre as profecias, não porque esse é um tema que todos gostam de ouvir, mas este canal insiste em falar das profecias porque se compreendermos que o tempo está próximo, então isso deve ser um start para tomarmos uma decisão de implorarmos com choro e também com pranto o batismo do Espírito Santo, a fim de estarmos preparados para testemunhar da verdade, se necessário for, até mesmo por intermédio da nossa morte. Bom, que o Senhor abra os nossos olhos e nos ajude a entender que é bem provável que estejamos ainda entre aqueles cujos nomes se acham no livro da igreja, mas que não estão prontos para concluir a sua obra. E então, tendo da parte de Deus essa consciência, meus amigos, que o Senhor nos deu o seu Espírito Santo para nos tornarmos semelhantes a Enoque, o qual andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Meus amigos, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.